Hoje são 10 anos da morte de Tele Santana. Rodemos a nossa vinheta Memória aqui no Redação. Vamos lá, galera, mostrar o Estadão, noticiando há 10 anos a morte de Tele Santana. Morreu para virar uma lenda do futebol. Quando o Tele morreu, ele estava afastado, o São Paulo. Primeiro ele saiu do São Paulo, foi para o Palmeiras, não conseguiu dirigir o Palmeiras, ele teve já problemas de saúde no São Paulo. Aí o São Paulo deu toda a ajuda para ele, mas o Tele queria dirigir o time principal e o São Paulo já estava preparado para fazer a transição. Ele não achou bacana e aí ele foi tentar dirigir o Palmeiras. Não foi possível também que ele dirigisse. Em 96 ele sofreu uma isquemia. Isso. E daí em 97 ele assina com o Palmeiras para dirigir o Palmeiras, só que ele nunca conseguiu assumir o Palmeiras. Nunca assumiu o Palmeiras. E o Palmeiras também foi muito bacana com o Tele, como foi o São Paulo. O Palmeiras resistiu em indicar um novo técnico, em colocar o Márcio Araújo, que chegou como técnico naquele momento, que era auxiliar do Tele. Ele continuou com o título de técnico interino por muito tempo, porque o Palmeiras esperava ainda a recuperação do Tele Santana. O Tele, que já tinha dirigido o Palmeiras antes, não foi campeão nacional com o Palmeiras, mas jogou um grande futebol com o Palmeiras, que é isso que marca o Tele Santana. Muitos acham que para você virar lenda, você tem que ser campeão. Recentemente morreu o Johan Cruyff, que é um homem que provou que você pode ganhar uma Copa do Mundo sem levantar a taça. Né? Ficou marcado na história das Copas sem nunca ter vencido uma. E é o caso do Tele também em vários aspectos. O legado são as ideias que ficam. As ideias que ficam. As ideias e o legado para o jogo. É isso. E na época eu cobri muito esse caso. Na época havia uma mágoa do Tele quando ele sofreu a isquemia. O São Paulo não me quer. O São Paulo estava fazendo a transição. Queria que o Tele parasse, estava fazendo uma transição para o Muricy Ramalho, que era auxiliar do Tele. E é um dos discípulos do Tele, inclusive, e sempre cita o Tele Santana. E aí no Palmeiras, infelizmente, também ele não conseguiu trabalhar. O Tele, que dirigiu a seleção brasileira na Copa de 82, perdendo para a Itália uma vaga na semifinal, ele caiu depois da Copa de 82. Mas olha como o Globo tratava a volta dele à seleção canarinho em 85, às vésperas da Copa do México. Era a volta do futebol arte. Era a volta do futebol arte. Era tratado assim o técnico que não tinha vencido a Copa anterior, mas voltava para fazer a seleção brasileira jogar um grande futebol. E aí se tentava se repetir um vício do futebol brasileiro, que acompanha o futebol brasileiro a vida inteira, que é desprezar o método e apostar na individualidade. No ser humano, individualmente, como solucionador de todos os problemas. Essa volta do Tele já é em 85 para a seleção. Ou seja, já perto do Mundial. Como se a simples volta dele fosse fazer a seleção recuperar o modo de jogo com um trabalho interrompido em 82, por 3 anos você com dois treinadores, e aí a volta do Tele como se ele sozinho, a simples chegada dele sem a continuidade de um trabalho fosse fazer magicamente a seleção voltar a jogar o futebol de 82 com uma geração que também já tinha 4 anos a mais e alguns jogadores tinham sido trocados. Ele manteve grande parte desses jogadores. Ele assumiu a seleção pela primeira vez vindo do Cláudio Coutinho. A seleção veio do Coutinho, que era muito criticado pelo pragmatismo, pelas ideias que eram muito tidas como contrárias à essência do futebol brasileiro. Depois do Tele, deixa o cargo depois da Copa de 82, vem na sequência o Parreira, o Edu e o Evaristo de Macedo. Isso. Que também foram bastante criticados por praticarem um futebol que ia contra as raízes do futebol brasileiro. E aí, quando ele assume, menos o Evaristo, enfim, mas quando o Tele reassume, ele carregou aquele ar de salvador da pátria. Né? Agora vai. E acho que até por isso que ele resgatou tantos jogadores que não eram mais os mesmos de 82, com o mesmo vigor físico, mas com esses, até talvez com uma dívida, que ele levou para 86. Porque a Copa de 86, a seleção brasileira é quase uma troca de guarda em alguns momentos. Né? Você tem o final de alguns jogadores com dificuldade, inclusive, para manter fisicamente nível e a chegada de alguns jogadores. Só que aí a imprensa e a opinião pública não perdoou. O Brasil é eliminado nos pênaltis pela França, naquela Copa de 86, quartas de final. Deu muito azar, inclusive, na cobrança de pênaltis do Brasil. E no jogo, quando justamente o Zico perdeu um pênalti, e aí o Tele ficou com a fama de pé frio. E assim, foi difícil tirar aquele carimbo da testa do Tele Santana. Pé frio, pé frio, pé frio.
O São Paulo foi vice-campeão brasileiro de 89 com Carlos Alberto Silva. Trocou de guarda em 90, trouxe o Tele. E no seu primeiro campeonato brasileiro, com o Tricolor, o que acontece? Vice-campeão, perde do Corinthians, a final. São Paulo mantém o Tele. No ano seguinte ele é campeão brasileiro, em 91. Já com o Raí, jogando muita bola naquele time do São Paulo. Que foi bicampeão da Libertadores, 92, 93, e bicampeão do mundo em 92, 93. E chegou uma terceira final consecutiva de Libertadores em 94, perdeu do Vélez no Morumbi. O Tele levou o São Paulo a 3 finais seguidas de Libertadores, tendo vencido 2 delas. E aí, quando ele é campeão do mundo em 92, era como uma espécie de redenção para o Tele, pelo Mundial que ele não levantou com a seleção brasileira. E assim era tratada a vitória pessoal do Tele Santana naquele título mundial. Inclusive, Johan Cruyff, que agora pode fazer uma tabelinha com o mestre Tele Santana, como jogador ou técnico, porque Tele é também um dos maiores jogadores da nossa história, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Fio de esperança. Vestiu a camisa da seleção brasileira como jogador também. O Johan Cruyff chegou a declarar, depois daquela derrota de 92, que se é para ser atropelado, que seja por uma BMW. Era o time do São Paulo, dirigido por Tele Santana. A gente vai para intervalo agora com os depoimentos de 2 zagueiros que já trabalharam com o Tele e hoje são nossos comentaristas. Ricardo Rocha e Edinho. E o Redação e o Carlos Cereto voltam já já. Ele era um treinador muito exigente, principalmente com a garotada. É impressionante, eu vi, né, porque eu tive na época no São Paulo com ele, a criação de jogadores que dentro das competições e no dia a dia foram crescendo. Eu acho que ele foi importante para o futebol mundial, não só brasileiro, né? Todos se falam ainda da seleção de 82, considerada uma das maiores seleções de todos os tempos, né? Com a qualidade enorme do que queria o Tele Santana para o futebol, não só brasileiro, mas para o futebol mundial. Às vezes até perdendo o jogo, mas jogando bem me satisfaz. E a minha vida dentro do futebol sempre foi muito preocupado com a técnica. Fui um jogador que disputei sempre as jogadas com dureza, mas sem ser desleal, sem ser violento. Cobrava muito da parte individual do jogador, exigia do treinamento específico. Acho que é muito importante isso, inclusive no dia de hoje. Isso está faltando bastante, treinar especificamente jogadores em cada posição. Então o Tele Santana batia muito nessa tecla e ajudou muitos jogadores da nossa seleção e muitos jogadores do Brasil também. Respeito muito, né, o Tele Santana por tudo aquilo e agradecer também por tudo aquilo que ele fez para o futebol, para a seleção e na minha vida também, todas as experiência, né, que passou para mim, todos os ensinamentos, orientações. Muito bacana isso e só tenho a agradecer. Quando merecem elogios, recebem elogios. E muitas vezes eu já fiz aí. E que você está andando direitinho na rua, tudo direitinho? Tô. Então, se você fizer isso, você está merecendo uma camisa do São Paulo, tá? Eu vou te dar. Bom, por falar em Tele Santana, mais homenagens sobre o mestre. Rogério Ceni, que fazia parte do grupo campeão do mundo, era o terceiro goleiro em 93, comenta sobre as broncas e os ensinamentos do seu técnico. Eu me sinto privilegiado de ter trabalhado com ele e no momento mais vencedor da carreira dele, né? E eu pude muitas vezes jogar, a maioria das vezes naquela época ficar no banco de reservas. Ele que me deu a primeira oportunidade para jogar. Ele não era o treinador, mas a decisão foi dele para que eu começasse a jogar. E eu lembro que ele gostava de mim. Ele falava, esse menino é muito rápido, ele é nas cobranças de falta, Raí treinando falta, eu no gol, e o Raí batendo falta, os outros jogadores batendo falta. E ele falava, ele é muito rápido, ele chega muito rápido na bola, ele falava, né? E ele assim, quando os caras batendo falta, e o cara errava uma com 5 metros de distância da trave, ele gritava, não é possível, como é que você pode, você acabou de fazer o movimento, ela foi lá, como é que você põe? Então, assim, ele cobrava, ele fazia, exigia, até que os caras às vezes discutiam com ele, um ou outro, né? Mas eu acho que ele foi fundamental para aquela geração, para o São Paulo Futebol Clube
e para aquela geração. Eu acho que ele foi um cara que deixou muito ensinamento, mesmo para aqueles que não ficaram durante tanto tempo ou que não tiveram tanto sucesso, mas eu acho que os ensinamentos foram passados. O dia que nós quisermos entrar em campo para dar pontapé, para jogar com violência, nós vamos perder tudo, porque o futebol brasileiro é outra origem, nós sabemos jogar e muito bem, nós temos habilidade e técnica. E para fechar o programa, a gente vai terminar as nossas homenagens a Tele Santana. A gente ouviu Pintado, campeão do mundo pelo São Paulo, auxiliar técnico hoje do tricolor paulista, sobre o treinador bicampeão do mundo pelo São Paulo. É uma pessoa que acrescentou em todos os sentidos, para mim e para muitos companheiros que eu estive participando junto. É referência de homem honesto, referência de um homem sério, referência de um grande profissional que eu levo para o meu dia a dia. Sempre deixou a gente muito marcado, né? Essa atenção do Tele para preparação para jogos importantes foi algo que deixou para a gente um legado, um ensinamento fundamental para conseguir as vitórias. Não me deixa dormir, não me deixa descansar, né? Não me deixa relaxar. Essa foto chama muito minha atenção, me motiva a cada dia, me transporta para uma realidade importante também, como se ele estivesse me chamando a atenção no dia a dia. A gente leva para dentro de campo para ensinar aqueles que a gente dirige dentro daquilo que a gente foi dentro de campo. É uma obrigação nossa zelar pelo que nós temos. A alimentação, a concentração, tudo faz parte. Nós temos que trazer os jogadores para cá tendo um certo conforto, uma boa alimentação, para que a gente possa cobrar e exigir sempre deles dentro do campo.